Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos gamers, minhas queridas gamers, tudo bem com vocês? Uma das atividades que englobam mais diversidade de pessoas, como crianças, jovens, adultos e até idosos, é com certeza os games. Isso pode impactar positivamente e negativamente. E é isso que vamos falar hoje, o poder dos jogos. E se você já puder deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, vai me ajudar muito, porque eu sou um canal novo e eu conto muito com a ajuda de vocês. Lembrando também que esse é um vídeo para ser assistido em segundo plano, então ele não contém muitas edições, mas contém muito conteúdo. Cara, eu lembro até hoje que uma das épocas em que eu mais joguei videogame foi por volta dos meus 12, 13 anos, que foi a época que eu ganhei meu PS4, e eu me arrependo de algumas coisas me impactaram negativamente, mas também eu vejo e percebo que algumas coisas me afetaram positivamente. Com certeza uma das coisas que me impactaram positivamente foi as relações de amizades que eu acabei desenvolvendo através dos jogos online e levo pra minha vida até hoje. E também pessoas que eu conheci na vida real, mas potencializei minha amizade com eles através de jogos online. E tem muitas outras coisas positivas, como fortificação do raciocínio lógico, criatividade, jogos que estimulam a criatividade, jogos que estimulam reflexo, atenção. Mas isso é um conteúdo para falar um pouco mais pra frente pra vocês. E coisas que me impactaram negativamente, com certeza, foi o tempo gasto. Eu percebo hoje que eu gastava muito tempo jogando videogame, sabe? Eu percebo que o videogame não é o problema em si, mas o problema está em quanto tempo você direciona do seu dia para aquilo. Se você recebe alguma fonte de renda e é o seu trabalho, como você ser algum streamer ou algum youtuber que faz vídeos de jogos, é diferente. Mas quando você simplesmente tá ali pelo fato da distração e pelo fato de simplesmente se divertir e passar 5 horas, 4 horas, eu percebo hoje em dia que é uma quantidade muito alta de tempo. E eu confesso pra vocês que eu não tô 100% curado disso, eu ainda passo alguns dias, mas isso se diminuiu pra uma vez no mês, 3 vezes no mês no máximo. E eu percebo que quando eu jogo 5 horas, 4 horas, eu tenho aquela sensação de que o meu dia não foi produtivo, sabe? Eu acabei desenvolvendo essa sensação de improdutividade do dia. E eu me arrependo dessas coisas, sabe, do passado, de passar tanto tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu tava fazendo aquilo. Uma coisa que eu me arrependo muito e que se eu pudesse voltar pro passado eu mudaria, seria isso com certeza. E é muito importante falar sobre isso porque muitas pessoas jogam videogame. Um estudo mostrou que a cada 4 pessoas, 3 jogam videogame. E se você souber transformar esse momento em algo saudável e tiver realmente o autocontrole, você pode sim ter impactos muito positivos em sua vida. Tanto que um estudo mostrou que crianças que jogam em média 1 hora por dia tiveram um aumento de 2,5 pontos no QI. E é lógico que isso não se aplica a todos os jogos, porque hoje em dia eu percebo que existem muitos jogos estimulantes. Sabe aquele jogo que não é preciso realmente um raciocínio para você poder passar de fase, para você poder cumprir o que o jogo tá pedindo, cumprir a missão, como se fosse algo quase que automático. Eu percebo alguns jogos com essa temática e, cara, sinceramente nada contra quem joga isso, mas jogar muitas horas esse jogo, sabe, um jogo que não fortifica em nada, eu acredito que também não impacta positivamente em nada em sua vida. É muito importante você saber identificar os jogos que podem te trazer algum conhecimento, que pode te trazer algo de positivo, sabe? Que fortificam o seu raciocínio lógico, que fortificam a sua atenção, o seu reflexo, o seu conhecimento. Isso é muito importante. Alguns jogos que podem potencializar o seu raciocínio lógico, a sua memorização, a sua atenção, o seu reflexo, a sua zona periférica, são esses jogos que eu vou citar para vocês agora. Jogos como Limbo, Little Nightmares, Fortnite, The Last of Us, Assassin's Creed Origins, Minecraft. Todos esses jogos podem acrescentar positivamente sua vida. Jogos como Limbo e Little Nightmares são jogos que o centro deles se resume em raciocínio lógico. Eles te levam a algumas ocasiões e a algumas situações que você tem que pensar uma forma lógica de passar eles. Algumas vezes como algum obstáculo que você tem que superar no jogo, alguns puzzles que você tem que resolver, alguns obstáculos que você tem que passar. Você tem que forçar o seu cérebro a ter o raciocínio lógico, sabe? A pensar realmente no que fazer.
Jogos como Fortnite também, The Last of Us, impactam positivamente na atenção, na capacidade de fazer multitarefas, na zona periférica, na memorização. Jogos que exigem de você uma atenção e um reflexo alto pra você conseguir passar. Atualmente, cara, eu tô tentando zerar The Last of Us 2 no modo mais difícil e, cara, mano, você tem que ser muito bom, porque exige um reflexo muito alto de você, exige uma capacidade que você tem que ter de estratégia, de formar estratégia. Não é basicamente você ir lá e tentar matar o seu oponente, tentar matar o zumbi, tentar, sabe, vencer, porque se você fazer isso, você não vai conseguir. Você tem que realmente bolar uma estratégia, bolar algum plano pra conseguir. Jogos como Assassin's Creed Origins também, Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed, sabe, Mirage, todos esses Assassin's Creed, cara, são muito excelentes em questão de história, porque eles mostram para nós algumas épocas da história que despertam em nós a curiosidade de saber mais. Um exemplo disso é o próprio Assassin's Creed Origins, que fala sobre o Egito, sabe? Que mostra deuses do Egito, tradições do Egito, culturas do Egito, ambientação própria do Egito também, mostrando as pirâmides, faraós. Isso é muito da hora, realmente. O Minecraft também, que eu não posso, nem preciso falar, né? Mas Minecraft que estimula positivamente na criatividade, sabe? Um jogo que você pode fazer basicamente tudo que você quiser. Se você quiser construir um castelo, você vai construir um castelo. Se você quiser fazer uma fazenda, vai e faz a fazenda. Esses jogos são muito importantes porque eles realmente impactam positivamente sua vida. Mas lembrando que até mesmo esses jogos que impactam positivamente, eles podem também impactar negativamente se você tiver o uso exagerado desses jogos. A Organização Mundial de Saúde em 2018 reconheceu que vício em videogame, cara, é um transtorno mental. O uso exagerado pode levar a isolamento social, queda no rendimento escolar e problemas emocionais. Também a Associação Americana de Psicologia também apontou que jogos violentos podem aumentar comportamentos agressivos e diminuir a empatia, especialmente em jovens. Isso daí, cara, se dá em relação também àquele outro vídeo que eu fiz falando sobre a influência. Não sei se já foi postado ou se eu vou postar depois, porque eu tô gravando esses vídeos praticamente no mesmo dia, na mesma semana, então eu não sei o que vai acontecer. Mas se eu não lancei, eu vou lançar. Então, cara, é o que eu disse, a influência negativa e a falta do pensamento de crítica, sabe? Você fazer uma crítica sobre aquilo, você criticar, fazer uma crítica construtiva sobre o que você tá fazendo é certo ou errado. Eu acredito que a falta desse pensamento crítico que faz comportamentos agressivos e diminuir a empatia de jovens que jogam jogos violentos. Eu acredito que os problemas não estão nos jogos violentos, mas sim na pessoa, sabe? No pensamento que a pessoa tem sobre o que ela tá fazendo. Além disso, as pessoas que jogam muito, elas são mais suscetíveis a ter o sedentarismo, a serem sedentárias, causado pelo excesso do jogo, levar a dores musculares, problemas posturais, aquele cara que parece um tatu, mano, quando tá sentado jogando videogame, entendeu? Endireita essa postura aí, joga retinho que vai ser melhor pra você, acredita em mim. Também a síndrome de Nintendo do polegar, síndrome de Nintendo do polegar, a síndrome do polegar de Nintendo, cara. Eu tava fazendo esse roteiro aqui, lendo isso aqui, mano, e cara, eu fiquei boiando quando conheci isso daqui, mas é basicamente uma condição inflamatória que causa dor e inchaço na base do polegar ao longo do punho, na região próxima ao polegar. Ou seja, é uma condição que você desencadeia através do movimento repetitivo, sabe, do polegar. Através do movimento repetitivo você cria um inchaço e inflamação dos tendões na base do polegar. Então, cara, fica mesmo o videogame, porque pra desencadear esse problema aí você tem que estar jogando demais, mano. Tem que estar jogando muito, mano. Tem que estar jogando demais, pelo amor de Deus. Rapaziada, falando sério agora, o jogo, se você não ter o controle dele, se você jogar até poucas horas antes de dormir, você pode também ter impacto no sono, sabe? Se você ficar com aquela luz no seu rosto até de tarde, pode prejudicar na qualidade do sono, pode causar irritabilidade, pode aumentar a ansiedade, afetar na saúde mental. Tudo isso pode afetar se você jogar o jogo
por altas horas de noite, sabe? Ser 3 horas da manhã se estiver jogando, tudo isso pode afetar negativamente. E um estudo publicado pelo Estadão mostrou que a introdução de exercícios físicos melhorou o desempenho cognitivo e o bem-estar de jogadores profissionais, ou seja, não substitui o tempo que você poderia estar usando para exercício físico, para correr, para fazer um polichinelo, para fazer um cardio, para você ficar jogando. Sempre separa um momento do seu dia para atividades físicas, para atividades que realmente vão fazer o seu corpo ser menos sedentário, para fazer você ter uma saúde mais de uma alta qualidade. Também é muito importante tomar cuidado em que ambiente online você está inserido. Ambientes online podem ser muito agradáveis, pode servir muito positivamente para contribuir com novas conexões de pessoas, novas interações com pessoas que você pode criar uma amizade e levar para a vida inteira, mas também podem contribuir para ambientes que contribuem de uma forma negativa, como ambientes tóxicos, pessoas tóxicas que vão xingar você, vai criar um estresse emocional, vai abaixar a sua autoestima, vai ter um impacto negativo em sua vida. Então é muito importante saber reconhecer em que ambiente você está inserido, e se você estiver inserido em algum desses ambientes, o mais racional a se fazer é sair deles. Dito tudo isso, eu não posso simplesmente generalizar falando que jogar jogos vai impactar de uma forma positiva ou vai impactar de uma forma negativa, porque jogar videogame pode impactar tanto na forma positiva quanto na negativa, porque depende muito de você, depende muito do seu autocontrole, depende muito da sua saúde emocional, depende muito se você vai passar muitas horas ou poucas horas, o que você vai jogar, como você vai jogar, o que vai impactar na sua vida, depende apenas de você, depende apenas do quanto você está utilizando isso para se transformar em algo saudável para a sua vida. Porque, como eu disse antes, se você jogar por muitas horas, vai impactar de uma forma negativa. Se você jogar poucas horas, vai impactar de uma forma positiva. Então é muito variável, depende de pessoa para pessoa. O que eu digo para você é que você tenha o autocontrole, que você aprenda a transformar o ambiente de distração, o ambiente de diversão em algo saudável. Não deixar de fazer outras coisas para jogar. Não deixar de fazer tarefas importantes que você tem que fazer para jogar. Não deixar materiais escolares, não deixar tarefas escolares para jogar, sabe? Sempre fazer o que é importante, não deixar de fazer o que é importante para ficar jogando. E sempre ter o pensamento crítico, sabe? Sempre ter o pensamento crítico para você não ser influenciado por coisas negativas. Muitas pessoas são levadas às coisas negativas por conta de não possuir o pensamento crítico. E basicamente é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. É esse o meu assunto, é isso que eu acho, é isso que eu penso. E se você sabia de tudo isso que eu falei, deixa aí nos comentários. Se você não conhecia alguma coisa, deixa nos comentários, que eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado para todos que acompanharam. Se você acompanhou até aqui, digita Gamers são tops. Sei lá, eu não sei porque eu falo isso aqui no final do vídeo, mas enfim, comenta alguma coisa aí pro vídeo engajar, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Abraço, valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo.